Well, our next speaker is Professor Fabio Enrique Brochero Martinez from the Universidade Federal de Minas Gerais. We will talk about the functional graph of x dx equal to x to q plus 1 minus x squared over fq to square. Thank you very much for the opportunity to talk in this workshop. I'm going to talk in portuñol, the official idioma, ¿no? Bom, eu vou falar sobre o grafo funcional de essa função em particular, tá? E depois a gente vai ver porque a gente fez essa escolha dessa função, não? Então, para um pouquinho, a gente introduce algumas notações, as notações comuns, não? F que é um corpo finito com que elementos, que é uma potência de um primo, e a gente vai escolher P um primo ímpar. Para cada função f de fq em fq, a gente pode definir um grafo associado à função, onde os vértices do grafo vão ser exatamente os pontos de fq, e as arestas são arestas dirigidas que vão do ponto x ao ponto f de x. A gente tem tantas arestas como de cada ponto sai exatamente uma aresta, não? Podem chegar várias, mas só sai uma. Para cada ponto do FQ, a gente pode tem dois números associados, um i menor que j, minimada. Minimada está que quando a gente aplica i vezes f em a, vai ser igual a aplicar j vezes f em a, tá? Pode ser i pode ser 0, mas j estamos assumindo que é maior que i. A lista formada por a, f de a, f quadrado de a, e ficou errado, até f potência i menos 1 de a, isso é a parte não periódica da órbita do ponto A. Então, ele, até chegar ao ponto I, ele não repete, não? Ele é só um pedaço que não vai voltar a nunca mais. E aplicar I vezes f em A, até aplicar fj menos 1 vezes em A, quando eu aplique fj vezes em A, ele vai voltar a f I vezes de A, então aí vai fechar um ciclo. Então a gente vai ter essa parte periódica do ciclo, então a gente vai ter um pedaço que não periódico e depois começa a dar volta. Não? A gente sabe que acontece isso porque começamos trabalhando em um corpo finito, em algum momento os valores de f têm que se começar a repetir. No caso em que i é igual a 0, esse i mínimo que apareceu aí, então o a é um ponto periódico, não existe a primeira parte, não existe o pré-período. E se f é igual a a, decimos que é um ponto fixo, não? Os pontos que aparecem nessa segunda parte do ciclo são os pontos periódicos, não? Muito bem. Então, aqui vou dar alguns exemplos. Esses exemplos foram mais ou menos aleatórios que eu tentei fazer, não? Então, eu peguei um FNF25 e peguei esse polinômio x potência 6 mais x quadrado mais 1. Eu peguei de grado 6, porque eu sabia que ele não ia ser um polinômio de permutação, porque 6 dividido 24. E aí saiu o quê? Saiu aqui, a gente tem um ciclo aqui de ordem 8, temos outro ciclo aqui de ordem 2, e fica todo neste ciclo aqui. Então, este grafo em particular não tem pontos fixos, tem dois ciclos e tem alguns pontos periódicos, por exemplo, 3. O 3 a gente nunca volta, não? Vai 3, 24, 18, e aí depois 18, 12, 12, 18, 18, 12, 12, 18, etc., não? E aqui tem a ordem. Estos números que aparecen aquí no son arbitrarios, ¿tá? Eles corresponden a, si yo escribo F25 estrella como gerado por un teta, entonces, por ejemplo, este punto sería o teta 12, ¿tá? Y este sería o cero mismo, ¿tá? Este sería o cero,
E este que aparece aqui, deixa eu ver, este 24, é o θ 24, que corresponde a 1. Tá? Então, esse é um exemplo de grafo associado a essa função. Ela foi um grafo, como falei, foi uma função escolhida mais ou menos aleatoriamente, só com alguma condição para que não ficasse um polinômio de permutação. Então, com isso ficavam estes ramos aqui, não? As coisas aqui que não voltam nunca. Outro exemplo é este aqui, sobre F97, a função é 3x potência 72, também tem como 72 não é primo relativo com 69, também com certeza não é um polinômio de permutação. E aí de uma coisa também, só de um ponto fixo, que é o 94, e aí de uma espécie de leques, não? 3 leques aqui ao redor tem pontos chegando diretamente ao 94 e ficaram aí. E a pré-órbita, por exemplo, do, sei lá, 91 va para 3 va para 94 y acabó. ¿Tá? Es otro ejemplo. Un tercer ejemplo, también sobre F97. Y aquí les salieron 3 componentes conexas, ¿no? Y fueron 3 componentes conexas totalmente distintas, ¿no? Aquí a componente 2,0. Aqui tem um ponto fixo que é o 53 e o ponto fixo que é o 83, não? Então também apareceram alguns leques. Mas, como falo, não? Estas funções que eu escolhi aqui só foi para dar alguns exemplos de grafos funcionais que, como podem ver, a coisa pode ser muito estranha, não? A gente muda alguma coisa e já dá uma coisa meio esquisita, não? O último exemplo é este aqui, f de 121 e essa função aqui. Tá? Ela já tem certa regularidade, se vocês veem, esta componente conexa aqui. Gigante. É isomorfa esta componente conexa aqui. ¿Tá certo? Tem 2 componentes conexas isomorfas. Tem outras componentes isomorfas que são esta e acabou. Tá? Tem alguns pontos, os únicos pontos fixos são o 0, o 1 e o menos 1, o 1 e o menos 1. E tem alguns ciclos de ordem 2. Então, este já é um grafo que tem uma certa regularidade, não? Ou um grafo que seria interessante estudar, não? Esos grafos de antes no son interesantes porque son medio caóticos, ¿no? Este ya tiene alguna cosa interesante que tal vez se pueda meter en una familia de grafos, ¿no? A pesar de que tiene una irregular, mas tiene unos sectores regulares, ¿no? Tiene muchos resultados, muchos no, más o menos resultados sobre grafos funcionales. Um clássico esse de Roger, que faz o grafo funcional de x quadrado, Sparlinski Show, fazendo x potência e, em x mais x a la menos 1, eu tenho que trabalhar no espaço projetivo para introduzir o infinito. Isso foi feito por Ugolini só para 3 e 5. También para curvas elípticas. Hay funciones de Chebyshev por o Daniel y esqueci el nombre. ¿Tá? Ustedes después me lembran. Debe estar ahí. Keresh. O Daniel y o Lucas para polinomios linealizados. Estos son ejemplos interesantes porque eles tienen cierta regularidad. ¿Tá? O a gente coloca uma família grandona e consegue falar alguma coisa interessante porque os grafos têm certa regularidade. Isso, Cláudio. Muito bem. Obrigado, Daniel. E, bom, este é um survey mais amplo do Martin, Daniel, o Cláudio, 2019. E tem outros resultados. Eu acho que o Daniel deve falar alguma coisa sobre grafos funcionais, ou alguma coisa ou muita coisa, não?
na conferência dele. E então, bom, perguntas sobre grafos funcionais, a gente tem, bom, como determinar pontos fixos, obviamente, determinar ciclos e o comprimento dos ciclos, a parte precíclica, número de componentes conexos do grafo que associado ao F. E, bom, se podemos pensar o contrário, não? Um grafo, encontrar funções, ou dadas funções, quando elas determinam o mesmo grafo funcional, ou, mais interessante, para que grafos toda a parte periódica para qualquer ponto é exatamente a mesma, não? Então, esse é o ponto que estamos interessados, não? Será que a gente consegue determinar funções tal que a parte periódica sempre fique a mesma para qualquer ponto que esteja na base da parte periódica, a árvore que sai sempre a mesma? Tá? Então, essa é uma pergunta aberta. Bom, então agora a gente vai começar com o grafo que a gente quer trabalhar, que é este aqui, não? O grafo correspondente à função x potência, que é mais ou menos x quadrado, sobre fq quadrado, tá? E aqui é interessante, não? Se vocês veem, a gente tem... Perdi o lápis. Não sei onde está. Aqui está. Aqui tem a componente do zero, tá? La componente do zero, o zero sempre ponto fixo, não? E ela tem uma simetria, parece uma flor, não? E a gente tem, além disso, tem outras 4 componentes, 1, 2, 3, 4 componentes exatamente iguais, não? Ou seja, uma parte cíclica de ordem 2, e sobre cada ponto da parte cíclica a gente tem uma árvore que abre, abre, abre. Se vocês veem, por exemplo, se eu pego aqui a árvore, essa árvore vai ser exatamente a mesma árvore aqui que aqui no outro ponto, não? Exatamente a mesma árvore, não? Então, isso a gente pegou um Q bem particular, que é o Q igual a 9, mas a gente pode pegar o Q igual a 11, por exemplo. E aí, em Q igual a 11, de novo temos a componente do zero, tá? A componente do zero, que de novo é uma flor simétrica, não? Olha só, ela tem o zero e todos os pontos que estão chegando aí. É fácil de ver quais são os pontos que estão chegando aí, porque o fator x chega a x potência q menos x, e esses são exatamente, se eu quero que vayan para zero, são exatamente os elementos de fq. Então, com certeza, os elementos de fq estão aqui, todos, e alguns outros, não? Além dessa parte, dessa componente, que é uma componente diferente, a gente tem, en este grafo, com q igual a 11, temos estos carinhas de cíclicos de orden 4, que temos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Se contra 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, ¿no? 9, ¿no? Entonces tenemos 9 ciclos de orden 4. De orden 2 tenemos este, 1, 2, 3, 4, yo acho que no conté este. 4 de orden 2. Yo no conté este, ahora son 10. ¿Tá? A gente pode seguir com os exemplos, tá? E a gente já está vendo certa regularidade, não? Então, por exemplo, aqui, a mesma componente do zero, tá? Ao redor dele estão os elementos de fq e tem outros carinhas que também vão anexos a ele, e acabou, não? E aí, de novo, temos, de ordem 2, temos 1, 2, 3, 4, 5, e acho que acabou. Então, 5 de orden 2. Y tenemos estos carinhas de orden 6. No, aquí tiene otro, olha só. 6. 1, 2, 3, 4. 4 de orden 6, ¿no? Ainda podemos fazer o F17. Ya este ya é o último exemplo, tá? Aqui, de novo, a componente do zero.
Y aquí solo están apareciendo las cosas de índice 2, ¿no? O sea, partes periódicas de orden 2, ¿no? Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas iguales, ¿no? Todas son isomorfas. 3, 6, 8, ¿no? 8 de orden 2. No demás. Tá? Então a pergunta é se a gente consegue dar uma caracterização destes grafos, tá? Exatamente, decir exactamente cuáles son los datos que están apareciendo ahí. Y para eso, bueno, tengo una parte más o menos clara, que es esta, que acontece con la componente 2.0. La componente 2.0 va a acontecer lo siguiente, ¿no? Si yo pego un CNFQ, entonces el número de preimagen 2C va a ser igual a qué, sí, o C es igual a 0, 0 tiene que preimagen, L mismo, a preimagen de L mismo, y todos los elementos de FQ, ¿tá? Y ahí vamos a tener dos clases. Si menos 2C es un cuadrado en FQ, es un cuadrado en FQ, entonces no tiene nenhuma solución. Y si no es un cuadrado en FQ, entonces él tiene dos soluciones. ¿Tá? Entonces, si no es un cuadrado, tem dos preimagens. Se é um quadrado, não tem nenhuma. E se eu pego uma preimagem de alguém que seja um elemento de FQ, esses carinhas não têm preimagem. Então, vai acontecer exatamente o que a gente colocou aí, não? Tem o 0 aqui, aí vão chegar todos os elementos de FQ. 1, 2, 3, 4, aqui. E na metade deles vai chegar 2, vai sair 2. E na outra metade não vai sair nada. Falta um carinha aqui. Tá? Então, este é esencialmente essa ideia que está acontecendo aí na componente do zero. Tá? Que foi exatamente o que vimos nos exemplos. Não? Então, uma coisa... não estou mostrando as provas, mas isso acontece, isso é o que acontece. A gente... Depois eu explico mais ou menos como são as provas. Não, esse é o mesmo slide. Em particular... A componente conexa 2.0 tem 2Q menos 1 elementos de FQ quadrado. Tá? Então, o que podemos dizer agora dos pontos periódicos? Os pontos periódicos, só temos um ponto fixo, que é o x igual a 0, e todo ciclo vai ser de ordem par. Tá? Isso é uma observação importante. Isso a gente viu lá, tínhamos um ciclo de ordem 2, de ordem 4, de ordem 6. Além disso, os ciclos de ordem 2, temos exatamente Q menos 1 sobre 2 ciclos de ordem 2. Se a gente volta lá, por exemplo, está aqui, Q menos 1 sobre 2, 17 menos 1, 16 sobre 2, 8. Aqui, 13 menos 1, 12 menos sobre 2 dá 6. Aqui, 11 menos 1, 10. 10 sobre 2 dá... Tem alguma coisa que... eu não contei esse, olha só. A matemática não falha. Viu? 5. Tá? Muito bem. Bom, o que podemos dizer dos outros ciclos? Então, os outros ciclos são caracterizados por este teorema aqui. Seja Q-1, a gente vai escrever como 2 potência K vezes R, onde R é um número ímpar. E então, para todo divisor D de eje, ou seja, D vai ser um divisor ímpar de Q-1, existen exatamente phi de D, Q-1 sobre 2 vezes a ordem de 3D, a ordem de 4 módulo 3D, a ordem multiplicativa no C3D, tá? Ciclos de comprimento 2 vezes a ordem de 4 módulo 3D. E não tem mais pontos periódicos, não tem mais ciclos, todos os ciclos são formados por isso aí. Então, por exemplo, em 17 menos 1, 16, só vão ter uma potência de 2, R vai ser 1, então só iam sair ciclos de ordem 2. Então, por isso, no 17 só saiu 2. No 12, 13 menos 1, 12, 4 por 3, então a gente teria que colocar aqui 3. Y saldrían aquellos ciclos de orden, no me lembro, ¿tá? Voy a ver aquí, rapidamente. Aquí. Saldrían estos ciclos aquí, de orden 4.
Tá? Você vai fazer a conta, dá certo? E aqui é a mesma coisa, não? Menos 11. Muito bem. Então ya caracterizamos los ciclos, los tamaños dos ciclos, o a componente conexa do cero, y falta ver qué acontece con las árboles que salen de cada punto, ¿no? Então, las árboles de cada punto, para eso precisamos las siguientes definiciones. Então, definimos T1 como simplemente una árbol formada por un punto P1 y un punto P, y o P una ponta para o P, ¿tá? Y inductivamente definimos T de M mais 1 como a árvore obtida colocando dos pontos divididos a cada um dos pontos do último nível do anterior, da anterior árvore, não? Então, a gente começa assim, não? Começa assim, P1, depois faz isto, depois faz isto. Essa é quase árvore binária, salvo que tem essa coisa adicional, tá? Tá? Essa coisa adicional, ¿no? Tem um P adicional. Si só começasse daqui, seria árvore binária, ¿no? Mas tem este trequinho aqui, ¿no? Tudo bem? Aí, agora, dado um grafo, qualquer grafo, definimos HTDM, denota o grafo que é obtido quando pego cada ponto de H e substituyo por uma árvore TM, ¿no? O sea, si mi árbol de TM fosse esto, yo tuviese un ciclo así, por ejemplo, yo sustituiría, que ficaría un negocio así, ¿no? ¿Tá? Pronto. E agora uma definição particular para nosso caso, que se temos o grafo funcional dessa função que a gente está trabalhando sobre f quadrado, denotamos por TC0 a componente conexa do zero, e denotamos por sig de G, o su grafo de G, formado por todos os pontos periódicos diferentes de zero, que foram os que a gente já caracterizou, não? A parte periódica. Então, falta caracterizar a parte não periódica, y eso es dado pelo siguiente resultado aquí, que o quê? Dado o grafo funcional da função f de x igual a x potência que é mais 1 menos x quadrado sobre f quadrado, si que es igual a, si que menos 1 es 2 potência k vezes f, con f ímpar, então o grafo G é isomorfo a componente do zero, aqui, más los puntos periódicos, que están los ciclos periódicos, al cual estoy adicionando una árbol de orden K, ¿tá? Donde K es a máxima potencia del 2 que divide, que menos 1. ¿Tá? Ese es el resultado final de esta presentación. Ya también acabó mi tiempo. Só algo más trabajos futuros. Determinar o grafo funcional quando a gente coloca aqui constantes, qualquer coisa, aí bem, tá? Ou mesmo fazer simplesmente aqui fica claro, não? Estamos pegando um polinômio linealizado ao quadrado, não? Aqui, de fato, estamos pegando x vezes a xq mais bx, ou seja, um polinômio linealizado desse x, tá certo? Este es fácil de hacer. Estamos haciendo ya. O mismo dos polinomios FQ linealizados. ¿tá? Todo eso está siendo trabajado sobre FQ porque la técnica que a gente usa solo funciona sobre FQ cuadrado. ¿tá? Y a gente podría hacer la misma pregunta sobre FQ cubo, más no funciona lo que a gente hace. Muito bem. Algumas referências citadas e muito obrigado.